Bom, olá a todos e a todas, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui quem fala é o professor Denison Lima, tá? A gente vai dar início à nossa parte de dimensionamento de pavimentos flexíveis da nossa disciplina de estradas, tá bom? Então, espero que a gente possa, nessa aula, compreender alguns aspectos para que nas próximas aulas a gente consiga, na verdade, já realizar, na verdade, esse dimensionamento para a gente poder trabalhar para a elaboração e a criação de um projeto de estradas, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente tem que começar a discutir são três itens específicos que são necessários para dimensionar um pavimento. São elas: a determinação das espessuras das camadas existentes no subleito, tá? A segunda, a seleção dos materiais existentes, promovendo maior aproveitamento às pressões transmitidas pelas rodas dos veículos, que diminuem com o aumento da profundidade. E a terceira, na verdade, melhores materiais que devem ser colocados na superfície. O que acontece? Para esses três itens serem, na verdade, estabelecidos, a gente precisa reconhecer inicialmente o projeto. Qual é a minha demanda? O que eu preciso? Que tipo de veículo vai passar ali? Então, quantos veículos vão trafegar naquela estrada? Então, para a gente poder determinar as espessuras, para a gente poder selecionar os melhores materiais, tá? E, na verdade, destinar como vai ser definida essas camadas, a gente precisa, na verdade, da primeira coisa, da primeira regra, que é chegar no número n, tá? Que a gente vai discutir na continuação dessa aula. Mas, no geral, a gente precisa começar de um princípio, tá? Então, são três regrinhas que a gente precisa, que na nossa próxima aula a gente vai discutir muito sobre elas, que são a parte do dimensionamento exatamente da parte de materiais e também das espessuras das camadas, tá? Para a gente poder tá fazendo a nossa estrada, certo? Bom, atualmente no Brasil a gente usa alguns métodos, tá? Mas um dos métodos mais utilizados é o dimensionamento de pavimentos de aeroportos do Corpo de Engenheiro dos Estados Unidos, tá? Conhecido como método de dimensionamento de pavimentos flexíveis do Dinier, tá? Introduzidos no Brasil em 1962, foi derivado de estudos em pistas experimentais, tá? Existiam alguns tipos, na verdade, de dimensionamento, mas a maioria deles, na verdade, são muito usados com base em parâmetros e levantamentos anteriores. Um exemplo: tem uma estrada em um determinado município que foi feita com regras específicas. Geralmente na segunda estrada, essas regras às vezes são repetidas, são trazidas de antemão, digamos assim, ou seja, elas são duplicadas. Mas no geral, todas as estradas particularmente construídas no Brasil usam esse método como base, tá? Então a gente vai estar discutindo muito sobre esse método a partir de agora, certo? Bom, esse método de dimensionamento de pavimentos do DINIR, tá? Obedece algumas regrinhas básicas, são eles: a facilidade de aplicação, tá? Ou seja, é fácil fazer dependendo do maquinário que você tem, tá? Já há uma eficácia comprovada sobre esse método. A maioria das estradas brasileiras tiveram seu pavimento concebido pelo método, foi o que eu estava explicando anteriormente, tá? A gente tem grande resistência à ocorrência de deformações. Ou seja, é aquela situação que a gente já comentou nas nossas aulas presenciais. Às vezes, na verdade, você dimensiona um certo tipo de pavimento, tá? Você faz um projeto bonitinho, mostrando que tipo de material deve ser empregado, as camadas, mas infelizmente, às vezes, na prática, na hora da execução do serviço, quando ele não é acompanhado por um técnico que já tem essa experiência, tá, no mercado, acaba sendo que aquela estrada não consegue obedecer o que você projetou, tá bom? Então, com isso, essas deformações vão gerar rachaduras, vão gerar buracos e assim por diante, que são os probleminhas que acontecem nas nossas estradas, tá? A gente tem fundamentos conhecidos das propriedades do solo, do subleito, propriedades geotécnicas, estimativa do tráfego, que solicitará o pavimento. Então, vamos lá. Essa terceira, esse item de fundamentos, tá? A primeira coisa que você tem que estudar e realmente reconhecer é sobre, na verdade, a propriedade do solo que você vai trabalhar. Ou seja, você tem que conhecer o subleito que você está trabalhando, o terreno natural. Então, você tem que fazer um levantamento geotécnico, você tem que levar isso para o laboratório e reconhecer, na verdade, o que você tem aí naquele momento, quais são os aspectos do solo, porque dependendo do tipo de material, você vai ter que fazer mais camadas, você vai ter que buscar o melhor material, ou às vezes você pode até aproveitar aquele material, vai depender, na verdade, das características geotécnicas
presente no teu projeto, tá bom? Ou seja, e também entra também a questão da estimativa do tráfego, que a gente vai discutir muito nessa aula. Você precisa conhecer o que tráfego vai estar passando, na verdade, na sua pista ali dentro, tá bom? Então, eu recomendo também para vocês, tem esse vídeo aqui no YouTube, tá? Que é um vídeo muito bom, tá? Vou até clicar nele para a gente abrir. Ele é um vídeo autoexplicativo sobre esses métodos que eu acabei de explicar para vocês. Nesse vídeo aqui são 22 minutos, tá? Ele fala muito sobre o manual do limite do pavimento, tá? Da parte de pavimentação. E ele deixa muito bem claros todos esses processinhos que a gente acabou de falar do dinheiro, tá? Então, ou seja, nele você pode estar, na verdade, aprimorando mais os seus estudos, tá bom, meus amigos? Então, vamos voltar para cá para nossa aula, certo? Então, voltando aqui. Então, beleza. A partir disso aqui, a gente já vai entrar em uma composição na nossa pista do nosso pavimento flexível. Então, a gente já discutiu em aula anterior que existe uma diferença bem clara entre o tipo de pavimento. A gente tem um pavimento rígido, tá? É feito, na verdade, pelo concreto Portland, que vai resistir, na verdade, mais esforços. Enquanto o pavimento flexível também, ele é para resistir esforços, mas como ele é flexível, na verdade, esse revestimento betuminoso aqui, certo? Ele tem na verdade, ele vai ter forças que vão atuar nele, que vão, na verdade, fazer com que ele, na verdade, digamos, de uma forma mais fácil, se molde, se mova, tá? Mas a gente tem que entender que para isso acontecer, na verdade, para essa pista de rolamento estar da melhor forma possível e não houver prejuízos para ela, as camadas que vão fazer a composição têm que estar extremamente muito bem compactadas, de materiais de muito boa qualidade, tá? São elas aqui, né? Nossa pista de rolamento, tá? Que no caso aqui é o nosso revestimento. A gente vai ter a nossa base, tá? A subbase, o reforço do subleito e o subleito em si, tá? Então a gente tem, na verdade, aqui uma composição do pavimento flexível de uma forma mais simplificada. Bom, mas para a gente começar a montar um projeto de estradas, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer uma pesquisa de tráfego rodoviário, tá? Essa pesquisa de tráfego rodoviário acontece da seguinte maneira, tá? A primeira coisa que a gente tem que iniciar para a gente começar a fazer uma estrada, por exemplo, você é engenheiro recém-formado, foi convidado para trabalhar num projeto de estradas e você, na verdade, vai começar o trabalho do zero. A primeira coisa que você tem que se perguntar, ou perguntar para quem vai realizar o projeto com você, é sobre que tipo de tráfego que essa pista ou essa rua tem, tá? Ou ela vai passar, tá? Então, a partir desse tipo de tráfego, se você não tiver informação nenhuma, você vai começar a fazer uma pesquisa, tá? Sobre esse tráfego, tá? E essa pesquisa, na verdade, é a contagem volumétrica dos veículos, que é imprescindível para a elaboração do projeto da rodovia, tá? Além de ser necessário determinar alguns indicadores como o volume diário médio, tá? Com essas informações será possível dar prosseguimento no projeto. Então, ou seja, esse volume diário médio é quantos veículos passam por dia, tá? Ali naquela pista. Então, o que acontece, tá? Quando a gente fala diário médio, é quando você tem uma amostragem diária, tá? E essa amostragem, digamos que a gente faz ela média para um ano, tá? Então, existem alguns lugares que vocês, na verdade, podem ter acesso a essas informações. Às vezes são muito defasadas essas informações, tá? Mas caso você queira realmente ter um trabalho mais preciso, e se você for melhorar aquela pista, você tem duas possibilidades, tá? A possibilidade número 1 é quando essa pista já é existente, ela não é asfaltada, tá? Ela não tem um pavimento flexível determinada, ela é uma pista de rolamento, famoso chão batido, tá? Então você tem essa informação de tráfego nela. Então, ou seja, para você ter essa informação de tráfego, você deve fazer da seguinte forma: ou você vai fazer uma contagem manual de veículos, tá? Ou seja, você na verdade tem um dispositivo, né, um contador que você vai apertando e você vai teoricamente anotando e preenchendo quantos veículos passam, tá? Só que não é só a contagem, na verdade, que importa. Além da contagem, você tem que saber o tipo de veículo que está passando nessa pista. Por quê? Cada tipo de veículo ele vai fazer um esforço na pista de rolamento, que vai gerar uma futura deformação nessa pista, tá?
Então a gente tem que projetar, na verdade, a nossa pista de acordo com qual são o tipo de veículo que você tem a maior probabilidade de estar passando diariamente ali dentro, certo? Ou seja, essa contagem manual, além de você contar quantos veículos estão passando, você também tem que definir quais são os tipos de veículo, tá? Então é uma forma de você fazer. Uma segunda forma de fazer também que o DNIT também tem, na verdade, são formas eletrônicas, tá? Então, ou seja, ele geralmente estabelece na pista, tá, esses contadores, como se fosse tipo, e automaticamente quando o veículo passa, além de ele contar qual veículo, tipo assim, o veículo passou, ele também consegue medir também a força, tá, que foi emitida pelos eixos do veículo, e assim também ele consegue até estimar, na verdade, conseguir capturar qual foi o tipo de veículo que passou ali em cima dessa pista, tá? Então são equipamentos mais precisos, certo? Então vamos supor, você não vai contar a pista manualmente, tá? Porque você não quer fazer esse trabalho de ficar lá um mês, um ano, 2 dias fazendo essa amostragem, certo? Você também não tem um dispositivo eletrônico, tá? Então o que acontece? A gente recomenda que vocês façam uma busca dentro do site do próprio DENIT, tá? Que ele na verdade consegue dar para você essa previsão aqui na verdade de tráfego, tá? Então vou adiantar aqui um pouco para vocês. Nesse link bem aqui que eu vou abrir, ó, ele apresenta para a gente essa contagem contínua, tá? Então é uma forma de você também ter acesso a essa informação. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu clicar aqui no Pará, eu posso selecionar a BR aqui que eu quero, tá? Então vamos supor que eu vou pegar a BR-316. Eu posso pegar ela como referência. Então você sempre tem que procurar que tipo de pista, que tipo de rodovia é mais recomendada para o seu projeto, tá? Você, como eu falei anteriormente, você pode pegar uma pista, tá? Que essa aqui possua as mesmas características do teu projeto e você pode estar utilizando como referência. Então aqui eu vou, aqui ele tem dois trechos que está me dando, tá? Onde está os equipamentos instalados. Eu vou selecionar esse trecho aqui do quilômetro 248 e vou fazer uma busca, tá? Então, olha o que vai acontecer. Quando ele me deu a busca aqui dentro, ele me deu, na verdade, no ano de 2018, foi uma recente que ele tem, tá? Já me deu a localização, falou que é no município de Cachoeiro do Piriá, tá? E ele me falou que o tráfego é misto, tá? Então, ou seja, passam vários tipos de veículos ali dentro, certo? E ele me deu aqui, ó, em 268 dias considerados, ele me deu um VDM, tá? Médio anual de 1.861 veículos ali dentro, tá? Então ele vai me dar esse gráficozinho aqui, tá? Então esse gráficozinho aqui ele me dá, tá? Durante todas as amostragens que ele fez aqui, me dá essa variação, tá? Nessas variações aqui vocês conseguem vários gráficos que vocês podem estar utilizando na hora de você fazer encontrar esse VDM, tá? Se você, por exemplo, for em uma rua, digamos assim, fazer o trabalho, é aquele mesmo esquema, você vai ter que voltar lá e fazer essa contagem, ou você vai ter que usar algum trabalho anteriormente de outra pessoa ou de outro projeto para você ter como base quantos veículos e quais são os tipos de veículos que passam diariamente naquela pista, tá bom? Então, ou seja, para a gente encontrar o VDM, tá? É a quantidade média anual de veículos que passam por determinado ponto. Em outras palavras, é uma média diária de veículos, considerando o período de um ano, tá? O VDM poderá ser calculado após a contagem volumérica dos veículos realizadas em campo, tá? Então, ou seja, se você durante o dia A você conseguiu encontrar 1.000 veículos, você é 1.000 dividido por 365. No segundo dia, tantos veículos. Então, ou seja, a somatória, na verdade, para você ter uma média, digamos, anual, tá? De veículos aqui dentro de tráfego para você encontrar essa função, tá? Mas vamos começar a exemplificar isso para a gente ficar mais fácil a nossa aula, para a gente começar a entender da melhor forma possível. Bom, aqui é o site que eu tinha mostrado para vocês, tá? Que você pode ter acesso a esse VDM também, é uma forma de você conseguir. Porém, também o teu projeto ele pode também te dar essa informação. Então aqui ó, tem uma variação daquele mesmo gráfico que eu mostrei para vocês. Então ele está me dando aqui, olha, tipo assim, essa variação aqui tal, durante o mês de fevereiro, então teve uma queda muito grande. Possivelmente nesse período aqui pode ser que o equipamento tenha sido desinstalado ou estava em manutenção, porque você viu que ele foi para um pico zero, ou possivelmente também essa estrada houve uma interrupção nela durante esse período para não estar fazendo a contagem, tá? Então aqui a gente vai sempre se basear pela essa
total, tá? Para a gente ter uma estimativa de tráfego, tá? Então, a partir daí a gente já entende o seguinte, que a gente precisa fazer a contagem média anual de quantos veículos passam, na verdade, por dia naquela pista, tá? Então, eu vou ter, na verdade, essa média ponderada, tá bom? Então, a partir daí, eu preciso também saber quais são os tipos de veículos que vão passar na minha pista, porque os tipos de veículos são o que vão importar para a gente fazer o dimensionamento da nossa pista, tá? Então, nas rodovias brasileiras é estabelecido um valor máximo de carga por eixo, tá? E tipo de eixo, que a gente já vai discutir no próximo slide. Há algumas normativas que tratam disso. Um documento único, DENIT, sintetiza as restrições quanto à carga e apresenta um resumo dos tipos de veículos existentes no contexto brasileiro. Uma forma simplificada de classificar os tipos de veículos é agrupá-los em leves, médios e pesados, semi-reboque, reboque e ônibus, com respectiva quantidade de eixos, tá? Então, bora entender isso melhor. Os eixos em si são os eixos do próprio veículo. Então, aqui a gente tem veículos leves, tá? São 2 eixos, tá? A gente já tem um veículo médio, que aqui a gente tem aqui também 2 eixos, tá? Então, o eixo é exatamente essa barra aqui que atravessa e tem a roda aqui. Então, aqui, olha, 3 eixos aqui, ó. Então, tem um eixo, 2, 3. Então, assim, toda vez que eu falar em eixo, eu já estou me referindo quantos, na verdade, eixo vai ter um veículo, tá? Então, ou seja, se eu falar 3 eixos, vocês podem ter como base que vai ter um eixo na frente e geralmente vai ter 2 aqui, tá bom? Então, aqui, ó, um veículo também aqui pesado aqui, olha, semi-reboque e reboque, tá? Então, aqui eu tenho 5 eixos aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5 eixos, tá? Então, aqui, olha, 4 mais eixos. Aqui é um veículo também pesado, tá? Que a gente, na verdade, aqui, olha, vai ter 2 eixos e aqui também a gente vai ter 2 eixos, mas cada veículo ele vai aplicar uma força, tá? No piso, digamos, que a gente está trabalhando de forma diferente. Então, ou seja, o manual do DENIT, ele deixa bem claro, ele faz, na verdade, ele consegue capturar vários veículos, tá? Que existem nas nossas pistas brasileiras hoje em dia rodando, mas ele simplifica, na verdade, com uma forma para a gente trabalhar. Porque por que acontece? Esse veículo ele pode estar trafegando nessa pista tipo assim, sem estar carregado, tá? Então ele pode estar, digamos, sem carga. Esse aqui também pode estar sem pessoas, tá? Então, se aqui tiver 10 pessoas um dia, ele vai ter 50 em outra, ou vai estar totalmente cheio em outra. Então, cada vez que ele passar, ele vai ter pesos diferentes, tá? Ele vai exercer pesos de força diferentes na pista. O DENIT, para facilitar a vida de quem projeta, ele na verdade juntou, fez um cálculo e fez o seguinte: para cada tipo de veículo, ele usa como referência ele já cheio, tá? Então, a gente já vai trabalhar no máximo, que vai facilitar. Então, se o veículo passa leve, digamos, então, ou seja, ele não vai exercer aquela força que a gente projetou. Então, sempre a gente vai estar projetada a nossa pista por máximo que ela necessita. Então, de forma mais simplificada, eu preciso que vocês realmente entendam esse conceito aqui, porque ele vai ser muito importante, tá? Eixo simples, então a gente já sabe que é um eixo, tá? Nesse caso aqui simples, tá? Um eixo duplo, então imagina que aqui vai ter um eixo na frente do carro. Vamos supor que esse aqui é a frente do carro e esse aqui é o fundo do carro, tá? Então ele tem 2 eixos, tá? Ele também pode ter um eixo, tá, com 2 rodas, tá? Então, como eu falei para vocês, cada tipo de veículo vai ter uma característica específica que vai gerar, na verdade, uma força no nosso piso de forma diferente, tá? Só que é muito importante a gente entender que existe no conceito uma coisa chamada tandem, tá? O que é o tandem, tá? O tandem, na verdade, é um eixo que geralmente tem 2 rodas aqui, na verdade, digamos assim, é como se fosse um eixo que tivesse exercendo força diferente, tá? Então, por exemplo, aqui é um veículo do tipo Bong, tá? Que é um tipo tandem, tá? Utilizados em veículos de contração 6x4, balancinhos utilizados em veículos de tração 6x2, nos 2 modelos os eixos trabalham em conjunto quando passam em alguma depressão. O eixo desce enquanto o outro sobe, igual uma balança, tá? Então, ou seja, bem aqui nesse tipo aqui, tá, de tandem, então eu tenho um eixo e tenho particularmente passa aqui no meu veículo aqui como se fosse essa força que era transmitida e passa para cá, tá?
No tipo balancim, a gente, na verdade, ele não é tandem, tá? Então, olha lá, tandem, eu tenho um eixo que está junto aqui dentro, beleza? Então, está sendo distribuído esse esforço aqui. O não tandem, ele não tem um eixo junto, ele tem cada um como se fosse separados. Porém, o balancinho ele tem uma possibilidade igual aqueles caminhões, ele consegue levantar, tá? Então, ele, tipo assim, eu quero usar só esse rolamento, então ele usa só esse, ele tem a capacidade de, na verdade, de tá guardando o outro ou tá trabalhando em conjunto, dependendo do peso que o veículo vai estar ali dentro, tá bom? Então, o modelo não tandem, os eixos são independentes, capacidade de pesos para duas configurações, tandem e não tandem são diferentes, entenderam? Então, ou seja, o não tandem tem a possibilidade de também trabalhar em tandem, digamos, ele consegue distribuir esse peso, mas ele tem uma possibilidade também de estar recolhendo esse só utilizando quando necessário, tá? Então, a gente vai estar, toda vez que aparecer a palavra tandem, a gente vai ver que é um eixo que na verdade ele é fixo e tem dois rolamentos nele, tá? E aí a gente entra propriamente dito no número n, tá? Então, o número de repetições do eixo padrão ou número n, tá? É determinado pela seguinte forma. Prestem atenção que aqui é a alma do negócio do nosso trabalho. O parâmetro de tráfego utilizado no dimensionamento das vias é o número de repetições do eixo padrão, o número n. Já que ao longo de um período P, que é o tempo do projeto, a via será solicitada por esforços cíclicos de carregamentos e descarregamentos em determinado ponto da superfície de rolamento, provocados pelas rodas do veículo. Tá? Para obter o parâmetro N, é necessário estimar o volume total do tráfego. Tá? Então, existe uma equação para a gente chegar nesse número N. Tá? Então, a gente precisa, primeiro passo, conhecer essa fórmula e conhecer o que é cada item dessa fórmula. Tá? Então, vamos começar. Prestem atenção. Primeiro passo aqui, existe uma fórmula aqui. Vou começar por aqui, tá? Que é esse VM, tá? Esse VM é o seguinte, tá? Ele é o volume diário médio de veículos no sentido faixa mais solicitado no ano médio P, tá? Sendo que o P é o período do projeto ou vida útil estimada em anos, que varia de 5 a 20 anos, mais usualmente anota-se 10 anos. Ou seja, digamos, a data limite que aquela pista tem que estar 100%. Então, quando o projeto ele é feito para 10 anos, a gente subentende-se que durante 10 anos aquela pista vai estar em perfeitas condições de uso, de trafegabilidade. Depois de 10 anos, provavelmente ela deve passar por uma manutenção constante, se for até o caso, ser refeita, né? Mas o teu projeto vai dizer isso. O teu projeto fala, não, eu quero que você faça uma projeção para 5 anos, para essa pista existir há 5 anos, há 20 anos e assim por diante. Então, o P, quem vai dar para vocês é o projeto, tá? Então, onde você estiver trabalhando, você provavelmente vai ter que pegar essa informação do seu projeto, tá? Então, a gente também tem aqui, olha, o VT, tá? Que ele é 300, que é o volume de tráfego, que é 365 dias no ano, vezes o VM, que a gente vai calcular já já, vezes o projeto, tá? Então, ou seja, esse projetinho aqui dentro é o ano, o VM aqui é a nossa fórmula, que a gente já vai entender o que é cada coisa. Aqui é durante um ano, tá? Então, é o volume do nosso tráfego, tá? Então, vamos lá. O VM, como eu acabei de falar para vocês, é V1 mais VP, tá? Então, o V1 é o volume de tráfego no início do período do projeto expresso por, tá? Então, olha, para a gente encontrar, para a gente colocar nessa fórmula aqui, encontrar o VM, para a gente poder jogar o VM aqui em cima, a gente tem que encontrar o V1 e o VP, tá? Explicando para vocês aqui de forma mais fácil, deixa eu jogar isso para cá que talvez vocês não estejam chegando aqui. Deixa eu ver aqui. Então, aqui fica melhor, tá? Então, o que acontece, tá? Esse V1 é o volume de tráfego no início do projeto expresso por, tá? Também aqui. Esse VMDA, tá? É o volume médio diário anual, tá? Então, foi aquela informação que a gente pegou no começo da aula aqui, tá? Então, em vez de a gente pegar o anual, tá? Que é o VDM, tá? Então, aqui é dividido expresso aqui por 365 dias, a gente pega o VDA, tá?
Esse VDA, na verdade, ele é, na verdade, o diário, tá? Então, se eu for lá no site do DENIT, que a gente estava vendo aqui, ele está me dizendo que por dia passaram 1.861 veículos, tá? Então, aqui nessa fórmula aqui, esse VMDA, eu utilizaria 1.861 veículos, tá? Então, ou seja, é uma média diária de veículos que passam por dia, dividido pelo número de faixas. Então, no teu projeto geralmente são 2 faixas, tá? Então, não, vou projetar uma rua que vai ter uma única faixa, então, ou 3 faixas, assim por diante. Então, você tem que saber quantas faixas vão passar, tá, na tua pista. Bom, também a gente tem um VP. O VP é o volume de tráfego ao final do período do projeto, que depende da taxa de crescimento, que pode ser linear ou exponencial, conforme as expressões abaixo. Então, o que acontece? Linearmente, a gente tem aqui, ó, 1 mais P mais T. Então, o que é isso aqui? Ó? O P é o período do projeto, vamos supor que a gente vai adotar 10 anos, tá? Vezes a taxa. Então, o que acontece? Se eu dou uma taxa para vocês linear, a gente vai para a seguinte forma, tá? Deixa eu explicar para vocês da forma aqui. Essa taxa linear é quando você sabe que o teu crescimento da tua cidade, ele está crescendo assim, ou seja, ela cresce, mas ela cresce de forma mais lenta, digamos assim. Então, ela tem um crescimento linear. Essa informação também tem que vir de projeto, é uma pesquisa da cidade para ver quantos veículos estão crescendo em um determinado tempo, tá? No teu projeto, para você saber se esse crescimento ele foi linear ou exponencial, que é quando ele tem um crescimento, tá? Pequeno, e do nada a cidade explode. Então, por exemplo, veio o carro, a gente está comprando um carro por 80 mil. Aí o governo vem e fala que esse mesmo carro agora é 10 mil. Então todo mundo hoje em dia vai poder ter um carro. Então o crescimento em um determinado ano ele vai ser muito grande. Então ele vai ser exponencial. Então é quando tem uma explosão muito rápida, tá? De veículos naquela cidade ou naquela pista que você quer trabalhar, tá? Então você tem que, de certa forma, antes de você projetar a pista, prever que tipo de crescimento você vai ter. Se ele vai ser ou linear ou exponencial. Então, são informações que tem que vir no projeto. E é aquela mesma situação da fórmula, tá? A gente vai ter que ter, na verdade, o nosso V1, tá? Que é o volume do tráfego de início do período P, expresso por, tá? Então, a primeira coisa para a gente jogar aqui na fórmula, a gente tem que calcular isso aqui. Então, um exemplo, eu passo 600 veículos por dia. Então, 600 dividido por 2, 300. Então, esses 300 aqui, ele entraria aqui se for linear, ou 300 também aqui se ele for exponencial. 1 mais a taxa, então eu tenho que te dar a taxa. Então, por exemplo, vai crescer 25% ao ano, 10% ao ano, tá? Elevado a P, que é o projeto, que é a quantidade de anos que a tua pista tem que resistir ali dentro, tá bom? Então, foi como eu falei para vocês, é a disposição, dependendo do tipo de rodovia que você vai ter ou rua, você tem que saber como é que você vai ter esse crescimento, tá bom? Então, vamos lá. Então, ou seja, o parâmetro N é obtido por, no final das contas, o VT, que é o volume de tráfego, tá? Que foi toda aquela questão. Para a gente encontrar o VT, a gente veio desmembrando tudo isso aqui, ó, tá? Sobre vezes FV vezes FR, tá? Então vamos lá. A gente tem o fator de veículo, certo? Que é o FV. Esse fator de veículo aqui é o seguinte, tá? E também temos o FR, que é o fator climático. Então, o FV aqui, adiantando para vocês primeiro, depois o climático, tá? Ele é um cálculo, tá? Então, é outro cálculozinho, que ele é o quê? O fator de veículo é o produto do fator do eixo, F de E, pelo fator de equivalência da carga, FC, para converter todos os tipos de veículos em eixos padrões, exceto os veículos leves, conforme tabela. O FE, por sua vez, é a somatória dos números de eixos dos veículos vezes a porcentagem de determinado tipo de veículo em relação ao total. Então, olha lá, é complicado. Então, aqui na verdade, nesse FR, aqui nesse fator, na verdade, né, perdão, nesse FV,
a gente tem que calcular dois itens aqui, tá? E esses itens, eles são determinados pelo peso que a carga do veículo exerce na pista. Então, eu tenho que saber quais são os tipos de veículos que estão passando na minha pista. Qual é a porcentagem daqueles veículos que passam na minha pista? Por exemplo, eu passo na minha pista só carro e ônibus. Então, são 100 carros que passam e passam 100 ônibus. Então, um total tem, ou seja, 200, tá? Então, eu vou ter 50% para cada um. Eu preciso descobrir qual é o peso que o carro está exercendo na minha pista. Que tipo de carro de passeio é? Que tipo de ônibus é? Então, é aquela questão de eu olhar na tabela que eu vou mostrar para vocês tipo, linkar. A gente vai... Esse é meio complicado, mas a gente vai fazer de uma forma mais fácil aqui na frente. E o FR é o fator climático regional, que considera o regime de chuvas locais, sendo igual a 0,7 para a altura média de chuva de até 800 milímetros, 1,4 para a altura média de chuva de 800 a 1500 e 1,8 para mais de 1500 milímetros, tá? Então, traduzindo, isso aqui na verdade é quanto chove na tua região. Então, para a gente também saber esse quanto chove, a gente precisa reconhecer, na verdade, buscar essa informação para saber essa altura de chuva que você vai ter nessa pista que ela vai enfrentar. Então a gente sabe que quanto mais água, tá, mais força exercida, mais vai prejudicar, na verdade, a nossa pista, tá? Então se vocês tiverem alguma dúvida sobre o teu trabalho, vocês podem estar consultando também esse link aqui, que é um link bem importante, tá? Que é o INAMET, que é um instituto aqui, na verdade, da agricultura, que você vai ter toda a informação meteorológica da sua cidade. Na verdade, não tem da sua cidade especificamente, ele tem de estações que, dependendo de onde for, pode estar perto da sua cidade, você pode usar como referência. Então, por exemplo, aqui, eu vou aqui no Pará. A gente vai trabalhar aqui, por exemplo, vamos supor que a gente vai trabalhar aqui em Marabá, tá? Então, eu fui aqui em Marabá, quero o período de 2019, que está completo, tá? Então, eu quero chuva acumulada, mensal e chuva, tá? Então, eu quero que mostre os gráficos. Então, olha lá. Então, aqui ele me deu uma média de quanto choveu, na verdade, em Marabá no ano de 2019. Então, a gente está vendo aqui os picos aqui, ó, eles não estão ultrapassando nem, na verdade, tá aproximadamente aqui, olha, quase 300 milímetros, tá? Então, teve momentos aqui que ele não choveu quase nada na cidade alguns meses, tá? Então, o que isso quer dizer? Se a gente fosse trabalhar no nossa informação anterior, a gente verificaria que Marabá está abaixo, né, de 800 milímetros por ano, tá? Então, ou seja, a gente adotaria o 0,7. Então, cada cidade, cada localidade vai ter um regime de chuva diferente, tá? Então, você também tem que estar por dentro de como é que está chovendo ou o teu próprio projeto vai trabalhar. Geralmente, a maioria dos trabalhos trabalham com, em vez de você usar o 7 ou um 4 ou 1,8, trabalham como se fosse um 1, que é para você estar, digamos, fazendo uma média, porque pode ser que num ano especificamente chova muito em um determinado mês, chova mais de 1000 milímetros em um mês. Isso é quase impossível, mas pode acontecer, tá? Então a gente já viu algumas cidades que também isso já aconteceram. Então você já tipo deixou mais ou menos o seu projeto bem próximo possível do real, tá bom? Então vamos começar agora a entender. Então aqui está o FR que a gente estava discutindo, de onde ele vem. E agora a gente vai começar a discutir esse outro fatorzinho que é o fator de veículo, tá? Então essa tabela aqui é um fator de equivalência de carga para eixos simples, tá? Então o que é um eixo simples? Um eixo simples ele não é um eixo tandem. Então a gente pode ter ali dentro um veículo, um caminhão, foi aquele mesmo esquema anterior, tá? O eixo simples na verdade vai ser isso aqui, ó, tá? Então um eixo, dois eixos, então três eixos. Só que cada tipo de veículo ele vai exercer aqui na nossa pista uma carga diferente. Então a gente tem que saber, por exemplo, do caminhão, quanto é que é a carga daquele eixo. Então vamos supor que é 18, então está dando 18 toneladas por força, tá? Então ele tem um fator de equivalência de 110. Então, ou seja, cada tipo de veículo eu preciso te dar informação ou você precisa buscar nas tabelas que tipo de veículo está passando e quanto na verdade aquele eixo está exercendo de força naquele meu pavimento para eu poder encontrar o fator de equivalência relacionado a ele. Então, quando eu te falo que ele é tandem, então vamos supor que eu te dou um caminhão lá que tem um eixo tandem
E eu vou te falar que ele está exercendo na pista uma força de 24 toneladas por força, então o fator de equivalência dele vai ser esse, tá? Então, essa informação aqui de carga, ele vem de cada tipo de veículo, tá? Então, é como se fosse um máximo. Então, você não vai pesar o veículo. Então, você tem que saber que tipo de veículo é. Geralmente, as tabelas trabalham com o máximo que aquele veículo pode exercer na pista, tá bom? Então, vamos começar a entender isso de uma forma mais simples, assim. Vamos fazer um exercício juntos aqui, para a gente poder estar decorando. Você está estudando uma via que dá acesso a grandes fábricas, cujo projeto de um trecho específico prevê pista simples, com um volume diário médio anual de 534 veículos, tá? Então, beleza, gente. Aqui a gente já pegou e já me deu o VDA, já me falou que é 534, tá? Então, ou seja, é como se fosse uma média, tá me dando o seguinte: ele pode ter feito um cálculo, tá? E durante um mês de pesquisa lá, e chegou a uma média de 534 veículos, tá? Nos dois sentidos. Uma distribuição, se ele me falou que também já tem dois sentidos, eu sei que essa pista, na verdade, ela é dupla, tá? Então, ela tem duas faixas. Uma distribuição de veículos comercial de 50% para cada sentido, e período do projeto de 10 anos. Então, ele já me deu o P também, ele quer o projeto para 10 anos. A via pertence a uma região que, segundo dados econômicos, apresenta uma taxa de crescimento anual de tráfego linear de 2,5%. Então, ele já me falou que o crescimento do meu tráfego ele é linear, então ele não é exponencial, e já me deu a minha taxa aqui de 2,5%. E tem a distribuição de veículos conforme a tabela, então ele me deu uma tabela, tá? E também aqui a gente vai considerar o fator climático a 0,1, tá bom? Então a gente não vai usar nem o 7, nem o 1.4, a gente vai usar na verdade 0,1, número 1, para a gente usar como FDR, tá? Para a gente colocar na nossa fórmula. Então aqui ele me deu a seguinte fórmula, ele me deu uma tabela e me distribuiu meus veículos em três tipos. Então tenho automóveis simples de roda, tá? Tenho um ônibus simples também de roda dupla e me deu um caminhão do tipo tandem, tá? Ou seja, ele está me dando o seguinte, e falou que é tandem, então já é uma informação que é extremamente importante. E também já me deu a carga por eixo de cada veículo. Então, olha lá, ele me falou que o simples exerce 6 toneladas de força, o ônibus 8 e o caminhão 12, tá? Lembrando que o caminhão aqui é tandem, então tem que usar a tabela referente a tandem, tá? Ele me deu aqui o volume, tá? E me deu a porcentagem que eu vou usar daqui a pouco na minha fórmula, tá? Então, vamos começar a fazer essa questão aqui juntos, que geralmente a maioria das questões são assim. Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que fazer na fórmula, tá? Para a gente encontrar o número n propriamente dito, é encontrar o V de m, tá? Então, o V de m é a primeira coisa que você vai fazer. Regra número 1, calcular o Vm, que a gente sabe que na fórmula é o V1 mais o Vp, tá? Então, inicial e a projeção, que é o projeto propriamente dito, dividido por 2, porque são duas faixas, tá? Então, bem aqui do lado eu coloquei aqui a nossa questão. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o V1. O V1 é VMDA dividido pelo número de faixas. Esse V1MDA, ele me deu, é 534, que eu vou dividir por 2, que são duas faixas, tá? Então eu vou ter 277 veículos. Então, beleza, já descobri isso aqui. Agora eu tenho que calcular o VP, tá? Só que para calcular o VP eu preciso saber se o crescimento é linear ou exponencial. Então eu sei que ele é linear, porque o próprio comando da questão me disse que ele é linear, tá? Então tá aqui, me deu a taxa também. Então automaticamente eu vou usar a fórmula, que é a fórmula linear, tá? O VP, que é o valor que eu quero encontrar no meu projeto, é o V1 mais V1 vezes, abre parênteses, 1 mais o projeto mais a taxa, vezes a taxa. O V1 eu tenho, que é 267, 1 mais o meu projeto, que no meu caso aqui ele me disse que é 10 anos, vezes a taxa, que é 2,5%, que você vai jogar ela aqui de forma assim, ó, 0,025, tá? Então aqui, 267 vezes 1 mais 10 vezes tal, que você vai encontrar aqui, ó, 333,75 veículos, beleza? Então vamos lá. Então no VM fica mais fácil, tá, para a gente trabalhar, porque agora eu já tenho o VP, tá? E eu também já tenho o V1. Então se a gente for colocar aqui na nossa fórmula aqui, olha, V1 mais VP dividido por 2, os 267 mais os 33,75 dividido por 2, eu vou ter meus 337 veículos.
Beleza? Então, já encontrei o VM. Então, agora, na verdade, eu posso colocar na minha fórmula do VT lá, que, ou seja, é 365, tá? Que você está convertendo o período para um ano, vezes, tá, o VM, que a gente calculou agora, vezes o P, que é o projeto. Então, olha lá, 365 vezes o VM, vezes o P, que é o nosso projeto aqui, que é para 10 anos. Então, a gente encontrou uma média anual essa quantidade enorme aqui de veículos que teoricamente vão passar na nossa pista, tá? Então, beleza, a gente já encontrou uma coisa extremamente importante para a nossa fórmula do número N. Então, vai faltar agora 2 itens para a gente poder terminar nossa questão e dimensionar nosso pavimento. Bom, o que eu devo encontrar agora é o FE, tá? Então, o FV, que é o fator de veículo, na verdade, ele é uma formulazinha que a gente vai encontrar. Mas para mim encontrar ele, eu preciso primeiramente encontrar o FE. Então, vamos lá, só para a gente não se perder aqui dentro. A primeira coisa que eu encontrei aqui foi o VT, tá? Então, consegui o VT, certo? Agora, vou começar a calcular os outros fatores. Se eu for voltar aqui na minha fórmula, para a gente não se perder, o número N, o VT a gente calculou. Agora a gente vai encontrar o FV e o FE a gente já tem, que é 1, tá? Então, esse FV, na verdade, é o produto do FE, tá? Vezes, teoricamente, o FC. Então, vamos agora começar a encontrar. Então, a primeira coisa que eu vou encontrar aqui é o nosso FE, tá? Então, vamos lá, olha lá. O FE, ele está me dando uma equação aqui, olha. 2 vezes 0,58 mais 2 vezes 0,23 mais 4 vezes 0,19, que é igual a esse valorzinho aqui. Tá, da onde vem cada informação? O FE é a quantidade de eixos, tá? Então, quando ele me falou o seguinte, olha lá. O eixo, na verdade, aqui, vocês têm que observar que tem 2 para automóveis e 2 para o ônibus, tá? Então, o eixo são as rodas. Então, aqui, um lado como se fosse, na verdade, voltando aqui para a gente ver tudo passo a passo, tá? Então, olha lá. Quando ele me falou veículo leve, então, aqui, um eixo, 2 eixos. Quando ele me falou do ônibus, um eixo, 2 eixos. Só que você olhou aqui na minha fórmula aqui, que tem, por exemplo, 4 no outro aqui, tá? Então, ou seja, ele me falou que é um caminhão tandem triplo, tá? Se é tandem triplo, tem 3 eixos atrás e um eixo na frente. Então, automaticamente são 4 eixos. Então, se eu te falar que ele é um tipo tandem e ele for duplo, ele vai ter 3 eixos aqui, tá? Então, você sempre tem que entender que tem um eixo na frente e pode ter outros, na verdade, eixos traseiros no veículo, tá? Então, triplo, 3, mais o da frente, 4. São simples de roda dupla, tá? Então, 2 eixos e 2 eixos, tá? Então, aqui no primeiro momento, como é que vai multiplicar? É 2 vezes, então, ou seja, número de eixos, vezes 0,58, que é a porcentagem que esse veículo está passando, tá? Esse aqui, mais 2 vezes 0,23, tá? Que também é a porcentagem aqui, mais 4 vezes 0,19, que também é a porcentagem que esse veículo está passando, tá? Então, isso aqui me deu 2,38, tá bom? Então, a gente conseguiu entender de onde vem esse F de E, tá bom? E agora, a gente vai para o F de C, tá bom? O F de C ele é um pouquinho também mais complexo, mas não tanto. Então, olha lá. Tá 0,58 vezes 0,2, mais 0,23 vezes 0,1, tá? 0,19 vezes 0,29, que tá 0,40. Então, a gente já sabe que esse 58, que é essa porcentagem, esse 0,23, esse 0,29, são a porcentagem que está aqui ao lado de cada um. Então, ou seja, isso aqui vem daqui, veio daqui, veio daqui, tá? Então, cada um. O que está faltando é esse valorzinho aqui. Da onde eles vêm? Eles vêm das tabelas. Percebe que cada uma eu te dei a carga e eu te falei se eles são simples ou tandem. Então, por exemplo, se você for observar aqui na minha tabela, eu estou trabalhando com automóvel, tá? Rodagem simples. Então, ele exerce 6 toneladas força. Então, aqui tem a porcentagem. Então, para mim encontrar esse valor aqui, ó, que ele está multiplicando, eu vou olhar, tá? Eixos simples, 6 toneladas força, que equivalem a 0,2. Então, tá aqui, ó. Se você for pegar o outro aqui, que é o 0,23, aqui, ó, tá? Eu vou ter 8 toneladas força
Deixa eu jogar isso aqui mais para frente para a gente ver que não está aparecendo aí. Tá? Melhorou. Então, eu estou vendo aqui, ó, 8 toneladas força, tá? Que equivale a fator de equivalência a 1. Então, olha aqui, ó, 0,23%, tá? Então, já converti aqui vezes 1, porque 8 equivale a 1. Então, automaticamente eu faço isso para o outro também. Então, olha aqui, 0,19, que é a porcentagem, vezes o 29, que é o tipo tandem. Então, ou seja, eu tenho que saber que ele é tandem. Então, eu vou na minha tabela de tandem. É importante que essas tabelas elas sempre vão ser fornecidas para vocês. Basta vocês descobrir, na verdade, linkar, na verdade, cada informação. Então, olha aqui, olha, 12, tá? Que ele está exercendo aqui. Então, foi aqui em 12,029, tá? Então, de cara aqui, eu encontrei aqui no meu trabalho, aqui, olha, meu 0,40, tá? Então, esse 0,40 aqui que ele encontrou foi o f de C, que foi o nosso cálculo direto. Agora eu posso, teoricamente, encontrar o f de V, que vai ser o produto. Então, ele vai ser o 2,38, que foi o f de E que eu encontrei, vezes o 0,40, que foi o nosso cálculo anterior, que foi o f de C, tá? Que ele vai dar 0,95. Então, olha o que acontece. O nosso número n vai ser o VT vezes o FV vezes o FR. Então, o VT eu encontrei, tá? Que é isso aqui, vezes o 0,95 que eu encontrei aqui, vezes o 1, que é o fator regional climático. Então, ele encontrou esse númerozão aqui. Então, aqui ele já simplificou para a gente, tá? Então, ou seja, para fazer uma conta bem fácil aqui para a gente encontrar o número n, e botou 10 elevado a sexta. Então, não é que deu particularmente. Então, ele está desconsiderando porque o valor é muito alto. Então, ele vai fazer o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele levou 10 a sexta potência. 1,4. Então, ele considerou só os 3 primeiros números. Então, ele botou 1, que parou aqui, né? Nossa contagem, 0,04. Que se você for elevar isso a 16ª, vai dar mais ou menos 104. Isso aqui vai ser arredondado para tudo para zero, tá? Então, é uma forma, na verdade, de encontrar para deixar o valor mais próximo possível, na verdade, porque é um valor muito grande, então, se tiver, tipo, decimais, não vai influenciar no nosso cálculo. Esse número n, ele é extremamente um parâmetro mais importante para a gente dimensionar o pavimento. Então, ou seja, na próxima aula, a gente vai discutir o número n para a gente poder dizer quanto vai levar de base, quanto vai levar de concreto usinado quente, entendeu? Quanto é que é a subbase? Então, ou seja, todos esses elementos que a gente tem que dimensionar a pista depende do número n. Então, para encontrar o número n é dessa forma, tá bom? Então, eu vou passar uma lista de exercícios para vocês exercitarem esse cálculo e decorarem todo o procedimento dele, tá bom? E qualquer dúvida, vocês têm o meu contato, tá? Vocês podem estar entrando diretamente em chat comigo, a gente já pode estar discutindo. E espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, estou à disposição total, tá, gente? Então, muito obrigado a todos. E aí foi que a gente encontrou o nosso famoso número N, tá bom? Obrigadão.